Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Voz da Mãe Celestial. Aprendemos pela Bíblia que as coisas na terra são figura e sombra das coisas no céu. Enquanto os bebês crescem e se desenvolvem no útero, eles já podem distinguir a voz de sua mãe das vozes dos outros. Cientistas confirmaram esse fenômeno através de vários experimentos, e os resultados são conclusivos. No útero de uma mãe, um feto de 6 meses tem 60 milhões de células cerebrais. No 8º mês da gestação, a memória a curto prazo da criança é formada. É nesse momento que a criança desenvolve a habilidade de reconhecer a voz de sua mãe. Enquanto estão no útero de sua mãe, o som que eles mais ouvem é o coração de sua mãe. Já que todos têm um coração, acho que vocês podem entender como é a batida de um coração. Há algum tempo, o Dr. Albert Lilly conduziu um experimento envolvendo muitas pessoas. Em seu experimento, ele usou uma ferramenta chamada metrônomo. Todos os músicos conhecem essa ferramenta. Ela é usada para medir o número de batidas por todo um intervalo de tempo. Ele deu às pessoas o metrônomo e lhes pediu para colocarem num intervalo de batidas o que mais gostassem. Curiosamente, a quantidade de batida foi colocada em um intervalo entre 50 e 90 batidas por minuto. Ironicamente, essa batida era quase idêntica ao ritmo do batimento cardíaco de uma mãe. Mesmo depois que uma pessoa cresce, a batida que elas mais gostam de ouvir é o batimento cardíaco de sua mãe, lembrando o tempo que elas passaram no ventre de sua mãe. De agora em diante, devemos poder entregar a voz da mãe em Samaria e até aos confins da terra. Em outro experimento conduzido por um psicólogo chamado Seth Pollack, foi feita uma pergunta para crianças de 7 a 12 anos de idade. O quanto é poderosa a voz de uma mãe? Para avaliar isso, ele deu um problema de matemática muito difícil a um grupo de estudantes femininas do ensino fundamental da 1ª à 5ª série. Todas se sentiram muito estressadas, tentando solucionar esse problema de matemática difícil. Ele então as dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu a oportunidade de falar pessoalmente com suas mães por 15 minutos. O segundo grupo apenas ouviu a voz de suas mães pelo telefone. Esse grupo apenas ouviu a voz de suas mães no telefone por 15 minutos. E, então, assistiram a um filme por 60 minutos. O terceiro grupo apenas assistiu a um filme por 75 minutos, sem sequer ouvir a voz de suas mães pelo telefone. Depois disso, o doutor observou as reações hormonais dentro do corpo das crianças. Quando as pessoas passam por estresse, uma substância chamada cortisol é liberada. Dentre os 3 grupos, as crianças no terceiro grupo produziram a maior quantidade de cortisol. Aquelas que, no lugar de ouvir a voz de suas mães, assistiram um filme por 75 minutos, produziram a maior quantidade desse hormônio por causa dos altos níveis de estresse. Porém, as crianças que ouviram pessoalmente ou pelo telefone a voz de suas mães ficaram felizes e produziram outra química chamada ocitocina em seus corpos, no lugar de produzir cortisol. Quando consideramos os experimentos que esses cientistas conduziram, podemos entender como a voz de uma mãe é realmente poderosa. Há 2000 anos, foi apenas a voz do Pai que declarou: "Quem tem sede, venha a mim e beba." Na época do Espírito Santo, quem apareceu com Deus Pai, o Espírito Santo? Agora é a época do cumprimento, quando a voz da noiva, Deus Mãe, também declara:
Quem tem sede, venha a mim e beba. No experimento conduzido nas crianças, que eram mais dependentes de suas mães, a ocitocina, o hormônio da felicidade, foi liberado depois de apenas 15 minutos, ouvindo a voz de suas mães. Através disso, podemos não apenas compreender fisicamente o poder da voz de uma mãe, mas também podemos compreender espiritualmente o poder da voz da mãe. Quando o marido e as crianças chegam em casa, do trabalho ou da escola, eles sempre perguntam: onde está sua mãe? Ou, pai, onde está a mãe? Quando uma criança não vê sua mãe, ela sente muita saudade dela. É o mesmo no mundo espiritual. Considerando isso, devemos poder entregar a voz da Mãe Celestial, a voz de amor que temos ouvido e aprendido, diretamente dela, em Samaria e até aos confins da terra. Quando ouvimos a voz da nossa mãe, seja por telefone ou pessoalmente, o nosso corpo libera ocitocina, o hormônio da felicidade. Então, não devemos fazer as pessoas ouvirem a voz da Mãe Celestial? Precisamos fazer as pessoas ouvirem a voz do Pai e da Mãe Celestiais nesta vida desafiadora, desolada e robótica que as pessoas vivem na Terra. Na época do Espírito Santo, Deus Pai testificou sobre a Mãe Celestial, dizendo: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Porque o Pai veio a esta terra, na época do Espírito Santo, e disse: eu sigo a Mãe? Para os filhos celestiais, que pecaram e foram expulsos a esta terra, o som mais vital e alegre é a voz da nossa Mãe. Nunca devemos esquecer isso. Nesta época, quando a Mãe Celestial diz: é assim que vocês devem se unir. Vocês devem cuidar uns dos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Devemos nos tornar em filhos que não apenas entregam a voz dela aos membros, mas que também praticam as suas palavras. O que as pessoas mais querem ouvir é a voz da Mãe Celestial. Na Terra, quando os filhos não podem ouvir a voz de sua mãe, eles ficam ansiosos. Por isso, as mães sempre brincam com seus filhos e falam com eles. Quer soe como chato, ou o som do amor. As mães sempre expressam a mensagem de amor aos seus filhos, mas às vezes, a voz delas não sai em um tom agudo. No entanto, as mães sempre desejam que seus filhos tenham um futuro feliz. É por isso que os filhos sempre sentem saudade da voz de sua mãe. Quando voltarem para casa, por favor, conversem com seus filhos frequentemente e fale com eles sobre Deus e o reino dos céus. Creio que, tendo essas memórias, isso os levará ao caminho de se tornarem obreiros no futuro. Assim como a voz de uma mãe física tem esse poder, é o mesmo com a voz da nossa mãe espiritual. Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 22, e vejamos o poder da voz da mãe. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. No capítulo 22, versículo 17, está escrito: o Espírito. Quem mais está falando com o Espírito? Como sabem, o Espírito é Deus Pai, a imagem masculina de Deus, certo? Já que a noiva é a esposa de Deus Pai, quem é ela? Ela é Deus Mãe. O pai e a mãe dizem vem. Para levar a felicidade para o futuro de seus filhos, eles dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Para vocês e eu, a voz da Mãe Celestial é a voz que nunca esqueceremos. Quando voltarmos para Sião, onde o pai e a mãe nos convidam para ir,
podemos receber a vida eterna, as bênçãos do reino dos céus e o perdão de pecados que têm sido preparados em Sião. O Pai Celestial e a Mãe Celestial já prepararam dezenas de milhares de bênçãos e alegrias que até os anjos invejariam no reino dos céus, o lugar onde temos a esperança de entrar. Essa mesma cena aparece no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Nesse momento, quem veio e disse isso? No último dia da festa dos tabernáculos, o Pai disse: "Quem tem sede, venha a mim e beba." Na época do Espírito Santo, quem veio junto e está proclamando ao lado dele? Com a adição da voz da mãe, não há nada mais que podemos esperar como filhos. Já que agora podemos ouvir a voz da mãe, a ocitocina, o hormônio da felicidade, não dura em nós apenas 1 hora. Mas como seus filhos, a felicidade espiritual está em nós a cada momento em que estamos com ela. Não importa o quanto sejam estressantes e difíceis, as coisas que os filhos passem, a voz da mãe remove tudo isso. Irmãos e irmãs, não é por isso que devemos ter a Mãe Celestial? Não devemos segui-la por onde ela for? Vamos estar com a Mãe Celestial até o fim. Devemos gravar as palavras do Pai, "Eu sigo a Mãe", profundamente em nosso coração, mais uma vez, para que possamos estar com a Mãe para sempre. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 66, e vejamos as bênçãos dos filhos que estão com a mãe. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 66, versículo 10. No capítulo 66, versículo 10, está escrito: "Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais." Quem é a Jerusalém? Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, "Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe." Em outras palavras, regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, ou seja, todos vocês que amam a mãe. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: "Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão." Vendo essa cena, podemos ver o momento mais feliz para um filho. Essa é uma cena feliz e uma situação feliz. Para os filhos, estar com sua mãe é mais feliz do que um parque de diversões. O profeta cantou e descreveu o momento mais alegre na terra. Vamos ver o versículo 13. "Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados." Além dessas profecias da Bíblia, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra para o nosso futuro feliz. Eles estabeleceram o caminho da verdade, da nova aliança, e andaram por uma vida de sacrifício e trabalho duro. Porém, podemos ver igrejas que não entendem a verdade, negando a Mãe Celestial e até o Pai Celestial. Devemos sempre seguir o caminho do Pai e da Mãe corretamente e andar no caminho da glória que o Pai e a Mãe abriram para nós. É por isso que o caminho em que estamos andando é estreito. Seria ótimo se o caminho pudesse ser reconhecido e aceito por todas as pessoas do mundo. Porém, quando Jesus profetizou sobre esta época, ele falou sobre as pessoas que andariam neste caminho. O portão é estreito e poucos o encontram. Embora sejamos poucos, não devemos viver uma vida alinhada com a profecia enquanto andamos com a Mãe Celestial?
A voz da mãe é a voz que diz: aquele que tem sede, venha e beba. Devemos ouvir a voz dela corretamente. A voz de uma mãe é absolutamente essencial para fazer as crianças felizes. Por esse motivo, o profeta Isaías disse: aqueles que amam Jerusalém encontrarão grande paz e permanecerão em paz. Isaías descreveu o momento mais feliz que podemos vivenciar como filhos ao cantar no livro de Isaías, capítulo 66, versículos 10 a 13. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, o que elas fazem, ouvem a minha voz. Os membros da família celestial têm ouvidos espirituais para ouvir as vozes do pai e da mãe. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Através desse versículo, podemos ver que a voz do Pai é realmente preciosa para nós. Além disso, o tempo mais pacífico para um filho é quando uma mãe nesta terra concebe um filho e o filho ouve no ventre a voz de sua mãe e os batimentos cardíacos dela. Até mesmo agora como adultos, devemos pensar sobre isso quando ligamos para os nossos pais para perguntar como eles estão. Pais, por favor, peço que entendam essa mensagem hoje. Quando nossos pais atendem a nossa ligação, ficamos um pouco nervosos, pensando: o que eu devo dizer para ele? Porém, quando nossas mães atendem a nossa ligação, falamos confortavelmente com ela, não é? É claro, há aqueles que não ficam nervosos com seus pais. Pode haver famílias que se comunicam bem com os seus pais. Porém, em geral, o motivo das ligações com as mães darem uma paz maior aos filhos é porque eles ouviram constantemente no útero a voz e os batimentos cardíacos de sua mãe. Isso é o que os cientistas determinaram, para que possamos nos referir às suas descobertas. Não se sintam envergonhados com isso. A voz de uma mãe e a voz de um pai são ambas necessárias para as crianças. É por isso que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, minhas ovelhas certamente conhecem a minha voz. Já que conhecemos a voz de Deus, o momento mais feliz é quando ouvimos a voz de Deus. Assim, devemos pregar diligentemente a verdade que o pai e a mãe nos ensinaram e praticar os ensinamentos que a mãe nos deu para toda a nossa família de Sião. Fazendo assim, tenho certeza que nossos irmãos e irmãs perdidos reconhecerão a voz da mãe e poderão voltar a Sião. É claro, devemos entender e compreender as verdades básicas, como a Páscoa e o sábado também. Através deles, devemos ouvir a voz dos pais celestiais. Eu te amarei até o fim. Nunca te abandonarei, nunca te perderei. Espero que, ouvindo a mensagem deles, que contém o seu profundo amor, possamos superar e nos levantar quando estivermos solitários ou com dificuldades e quando enfrentarmos vários problemas. Vamos ver o registro do profeta Isaías sobre o fato de que o Pai Celestial e a Mãe Celestial estão sempre conosco. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, juntos. No capítulo 41, versículo 10, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.
Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Deus é os nossos pais espirituais. Ele é o nosso pai e a nossa mãe. Quando ouvimos a voz do pai e da mãe que dizem, não tema, podemos ter muita coragem, não é? Eu te ajudarei. Eu estarei com você. Farei com que os que pelejam contra você sejam nada. Vamos para o capítulo 43. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, está escrito: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és o que tu és meu. Quando você tem seus filhos ao seu lado, você diz, meu bebê, você é meu. Qual é a expressão mais alegre que cada criança ama ouvir? Você é meu. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste, como Deus diz que somos, precioso aos meus olhos, digno de honra. Deus é os nossos pais. Para os pais, o valor de seus filhos é indescritível. Não existe uma história infantil que mostra como os filhos são preciosos aos seus pais? Havia um casal pobre que tinha 5 filhos. Eles viviam como criados na casa de uma pessoa. Na cidade, havia um homem rico que não tinha filhos. Um dia, ele disse que gostaria de adotar um dos muitos filhos do criado. O pai pensou que se o homem rico adotasse um dos seus filhos, o filho não teria mais fome, vestiria boas roupas e viveria numa boa casa. Então, o pai voltou para casa e falou sobre isso com sua esposa. Eles se perguntavam, qual dos 5 seria melhor enviar? Não temos o bastante para comer, ou o bastante para vestir, ou calor o bastante para suportar o inverno gelado. Porém, se o nosso filho viver numa família rica, ele pode viver na riqueza o tempo todo. Então, não é melhor enviar um dos nossos filhos? Ele teve essa conversa com sua esposa. E depois de pensar sobre isso a noite toda, a manhã surgiu. Nem o marido ou a esposa puderam escolher alguém. O filho mais velho era o mais necessário para apoiar a família e para restaurar as finanças da família. O filho caçula era jovem demais e ainda precisava mais do amor de sua mãe. O terceiro filho era muito fraco, então precisava do cuidado de seu pai e de sua mãe. O segundo filho também tinha um motivo. O quarto filho também tinha um motivo do porquê não podiam enviá-lo. O coração dos pais é assim. É claro, pode haver maneiras de viver em riqueza, sem passar fome, enviando-os para uma família rica. Porém, para os pais, seus 5 filhos são todos preciosos. Eles são mais valiosos do que qualquer tesouro do mundo. Deus nos considera da mesma forma.
Depois de pecarmos no céu e virmos a esta terra, não fizemos nada justo e não temos nenhum talento especial ou habilidades que são melhores do que os outros. No entanto, Deus nos considera preciosos e honrosos. É por isso que Ele disse: eu carregarei o fardo dos pecados dos meus filhos no lugar deles. Ele veio a esta terra e não hesitou em derramar o seu sangue na cruz. De acordo com a história, na época de Moisés, ele mesmo se tornou sacrifícios no altar do holocausto todos os dias. Ele não hesitou em fazer isso. Não devemos pensar sobre essas coisas na Bíblia, apenas como regulamentos e rituais. Através deles, devemos pensar sobre os corações dos nossos pais celestiais. Nossos pais celestiais nunca nos abandonaram, mas têm sido tolerantes de nossos erros, perdoando e constantemente nos abraçando, até mesmo 77 vezes. Vamos nos tornar em filhos celestiais que podem seguir o verdadeiro caminho do pai e da mãe. Vamos ver o versículo 2 de novo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Considerando mais uma vez o fato de que o Pai Celestial e a Mãe Celestial nos consideram tão preciosos que eles desistiram de seus preciosos corpos, devemos fazer o nosso melhor, para que todas as pessoas do mundo vão ao lugar onde o Pai e a Mãe Celestiais nos convidam para ir. Devemos poder colocar os ensinamentos do Pai e da Mãe em prática e construir nossa fé neles. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 19, o que os nossos atos justos se tornam na noiva? Não está escrito que eles serão um lindo vestido? Como aqueles que são dignos de um vestido tão gracioso. Nunca esqueçamos de agradecer ao pai e à mãe. Mesmo que possamos estar um pouco cansados, em nossa vida presente, vamos nos animar ouvindo a voz da mãe e ser corajosos para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. O que a mãe nos ensina a fazer com nossos irmãos e irmãs? Estejam unidos uns com os outros. Amem uns aos outros. Vivam em harmonia. Sem amor, não existe união e harmonia. O Pai nos falou a mesma coisa. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem disse isso? Essa é a cena onde Mateus, o escritor do Evangelho, registrou as palavras de Jesus, ou seja, o nosso Pai que veio a esta terra em carne. Vamos ver o versículo 22 de novo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto, aqui, insulto está escrito como raka em hebraico. É uma palavra usada quando os hebreus amaldiçoam uns aos outros. Quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo.
Já que Deus nos alertou que existem esses julgamentos entre os julgamentos de Deus, vamos fazer Sião ser mais graciosa ao praticar a união, harmonia e consideração por nossos irmãos e irmãs, junto com a tolerância e o perdão. Então, Sião não se tornará um lugar onde as vozes de alegria e canto nunca cessarão? Não devemos seguir os hábitos e as obras, mas que aprendemos no mundo quando vamos para Sião. Devemos nos livrar deles com a palavra de Deus. Antes, se nos irritamos mais de 10 vezes por dia, agora devemos cortar pela metade e então cortar pela metade de novo. Fazendo isso e diligentemente, nos exercitando na piedade, no fim, nos tornaremos o que o pai e a mãe quer que sejamos. O pai e a mãe foram caluniados e insultados pelas pessoas por nossa causa. Embora tenham sentido vergonha e desprezo, eles suportaram tudo apenas para nos salvar. Não devemos nos irritar por pequenas coisas. Não é gracioso para os maridos e as esposas que não estão na verdade e nem é um bom exemplo. Não deve ser dito de nós: você diz que acredita em Deus, mas você não pode ter uma personalidade melhor? Hoje, enquanto claramente nos lembramos da voz da Mãe Celestial, devemos viver a nossa vida com a voz da Mãe habitando sempre dentro de nós. Contanto que a voz da Mãe permaneça em nós, podemos sempre estar felizes. Já que a nossa energia espiritual contém a energia feliz da ocitocina, eu gostaria de pedir a todos vocês, de novo, para viverem uma graciosa vida de fé e que andem no caminho do Evangelho com o Pai e a Mãe. Se lembrando do quanto o Pai Celestial nos honra e como a Mãe Celestial nos exalta com amor, vamos cumprir a missão do Evangelho que foi confiada a nós, entregando a voz do gracioso amor de Deus abundantemente. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.